Olá, está começando o programa Vamos Juntas. Vamos hoje falar de um assunto que tem ocupado muito espaço na mídia e gerado preocupação nos pais, filhos e educadores: a violência nas escolas. Eu tenho procurado manter o equilíbrio, passar segurança aí para o meu filho Henrique, de 11 anos, mas não é fácil, né, gente? Temos que lidar com as notícias reais e também com o bombardeio de fake news que geram medo e insegurança. De acordo com pesquisa feita pela Unicamp, nos últimos 21 anos, o Brasil sofreu 22 ataques em 23 escolas cometidos por alunos ou ex-alunos com idades entre 10 e 25 anos, sendo que 9 desses atentados ocorreram nos últimos 6 meses. Como lidar com essa situação e com os sentimentos que nos envolvem? Já curte esse vídeo, deixe seu comentário, envie para as amigas e vamos juntas! Roda a vinheta! Vamos chamar para essa conversa duas especialistas queridas que eu admiro muito. Flávia Vaz, mestre em Psicologia do Desenvolvimento, escritora e palestrante, e a psicóloga Marley Ottoni, especialista em crianças e adolescentes e orientação parental. Vem para cá! Que delícia ter vocês aqui, gente! Obrigada. Bom demais! Sentem, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Que assunto, hein? Que eu fui chamar vocês para falar, né? Pois é, meninas, é um assunto que realmente tem preocupado todas nós, né? Vocês também são mães, vivenciaram e vivenciam tudo isso. E além de tudo isso, tem que lidar aí a Marley, né? Que inclusive faz atendimento diariamente. Imagino que tenha recebido mães trazendo esse tema, né? Pedindo inclusive ajuda para lidar com tudo isso. Queria começar com vocês se apresentando um pouco. Marley. Eu sou Marley Ottoni, sou psicóloga da infância e adolescência, faço orientação parental, conforme a Sandrinha já falou. Venho de uma experiência profissional de 20 anos como professora de educação infantil. Então, vocês já viram que eu sou apaixonada por essa fase na vida da criança e do adolescente, né? E estou aqui para participar desse momento tão precioso com a Sandrinha e a Flavinha no Vamos Juntas. Flávia Vaz, se apresente para a gente. Então, eu sou Flávia, né? Psicóloga de formação, estudiosa do desenvolvimento humano. Trabalhei aí durante 15 anos na prática clínica e nos últimos anos, já tenho 22 de formada, eu tenho trabalhado com um levantamento de conhecimento para disseminar isso através de literatura, de livro e também da comunicação nos meios sociais. Hoje é o meu trabalho estar ali nas redes sociais, informando, né, sobre esses processos tão importantes. Então, estou aí nessa jornada e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Flávia, você é mãe de 3 e tem vivenciado esse momento, né, como todas nós. Como é que você está encarando tudo isso? Então, é como conversávamos aqui nos bastidores, gente, porque normalmente uma das coisas melhores são os bastidores, né? É verdade. O que sai nos bastidores. É um tema muito importante, né? A Marley colocou isso como uma palavra que eu acho que é significativa. É um tema importante e extremamente complexo. A gente não pode tratar esse assunto só naquele olhar de causa e efeito, buscando culpados e criando aquela pane. É necessário que a gente tenha um entendimento do que é esse sistema que está gerando todas essas informações e essas realidades tão terríveis. Então, em casa, como a gente procura tratar? Eu tenho 3 idades completamente diferentes, né? Um já adulto com 19 anos, um com 15 e um com 13 anos. Então, a conversa ela é aberta, né? Mas sempre muito ponderada no que é realmente importante, o que é verdade, o que não é. Então, quando veio a notícia do dia 20 de abril, né, que foi uma polêmica geral, isso chegou para mim logo no início, né, que começaram essas conversas. Hoje eles têm acesso, com 13 anos já tem um telefone, já tem grupos de WhatsApp na escola, então ele chegou com essa notícia para mim e a gente vai ponderar, né, o que é verdade nisso, o que não é, como se comportar,
Como lidar, a pergunta minha como mãe, como é que você está se sentindo? Você está assustado? Né? O que você está pensando? E aí, meu madurinho, né? Mãe, olha, eu sei que isso é uma falácia, e me contou do atentado, né, que aconteceu nos Estados Unidos, em 20 de abril, que deu origem a essa ideia. Então, a gente teve a possibilidade de conversar sobre isso, né, fatos e fakes, e também sobre posturas. Então, eu acho que a ideia é essa, principalmente os mais velhos, né? A Marli vai poder falar para a gente sobre os mais novos, aí, que ela tem muitos no consultório aí lidando. Como que a gente trata isso para apaziguar, para não gerar mais confusão, né? Mais desespero. Eles foram para a escola, então, tiveram medo? No dia 20 especial, nós fizemos um combinado e permitimos que ficassem em casa, né? Não foram. Mas não foi por uma questão de medo, foi mesmo por um combinado coletivo da van que leva para a escola, né? E é uma oportunidade de aumentar o feriado. Mas foi conversado. Então, acho que isso é importante. E aqui já quero deixar uma dica, né? Pais, mães. Eu tive crianças, filhos de amigos e pessoas que eu aconselho, inclusive, dentro da prática aí das redes sociais, que as crianças estavam muito temerosas, os adolescentes com ansiedade, chorando. Isso. Então, o meu conselho foi, né, para cada criança, entenda o que é o melhor e faça de acordo com o que fique confortável. Não tem por que você privar a criança disso se ela está bem, se ela entende, né, Marli? Eu acho que você concorda comigo. Agora, se ela está apavorada, está com medo, né, então você pondera com ela, diz que isso não vai ser uma prática, mas que naquele dia você vai respeitar, né, como muitas pessoas fizeram. Então, não culpabilizar também. Por quê? Quem foi culpabilizando quem não foi, vice-versa, né? Exatamente. Quem não foi dizendo, olha, você foi, que absurdo. Então, eu acho que esse cuidado aí... Tem um respeito, exatamente, né, com cada um. Lá em casa, assim, Henrique, dias antes, quando começou esse negócio, né, celular, mamãe, dia 20 eu não vou para aula. Eu nem tinha visto Sabia ainda. nem que era. Mas como assim, você não vai à aula por quê? Aí ele foi lá no celular e me mostrou. Aí já dá aquela coisa, por mais que a gente queira ficar tranquila, né? A gente como mãe. Aí eu falei, calma, nós vamos decidir nada agora. Nós vamos decidir isso com calma. E ele, assim, encarou isso com muita tranquilidade, não teve medo. Ele não estava querendo ir porque muitos alunos iam faltar. E foi interessante as conversas que ele me trouxe. Mamãe, algumas mães não vão levar. Outros vão se fingir de doentes para não ir. Gente, ainda tem um teatro aí. É mole? E aí eu falei, tá, e você? Falei, você não precisa disso, porque aqui em casa a gente tem muita liberdade de conversar, tudo isso é errado. Não, mamãe. Mentira, né? Aí ele falou assim, e meus colegas não vão, então acho que eu não vou. Mas aí eu joguei responsabilidade para ele. Falei, olha, tem certeza? Por que você vai ficar em casa? Não é melhor? E aí ia ter uma palestra. Falei, você não gosta de palestras? Aí ele decidiu ir. E eu fiquei super feliz e orgulhosa. Ele foi, era o dia da dobra, ele ficou de manhã, mas na hora do almoço me ligou, mamãe, só vão ficar 2 para de tarde. E só tinham ido 10. Eu falei, não, eu vou te buscar. Então, assim, foi bem tranquilo, né? Mas envolve vários sentimentos, né? É complicado. O que eu vejo de vocês falando, né? Como mães, né? O acolhimento, eu acho fundamental, sabe, Flavinha e Sandrinha? Essa questão de você acolher as emoções da criança, você respeitar o que ela está te trazendo. É uma conexão. É o pai se conectar. Por quê? Eu vou me conectar com o lado direito do cérebro do meu filho que fala das emoções. Porque se eu chegar para a criança e racionalizar o momento, aquilo gera uma expectativa de mais dor, de mais conflitos, porque ela não racionaliza. Ela fala das emoções, o comportamento dela diz das emoções. Então, vocês estiveram ligadas que o comportamento dos filhos atrás tem uma emoção e acolheram esse momento. Isso. E é fundamental, né, para que essa criança se estabilize, se regule. Eu tive no consultório muitas famílias que pais se desregularam total. Tipo assim, entraram em pânico? Entraram em pânico e aí reflete no filho. O filho também entra no pânico, né? É o comportamento operante e o reflexo. Agora, tive também pais que se autorregularam em todo o tempo, acolheram a emoção da criança e a criança ficou
estabilizada, meio que buscando esse autocontrole, espelhando nos pais, refletindo nela essa tranquilidade, essa mansidão. E a gente não pode tirar a razão desse pânico, né? Não. Porque é uma pressão muito forte, né? Entre as notícias reais e as centenas de fake news, a gente fica perdida mesmo. E é filho, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Então, como você lidou com esse tipo de mãe, né? Que a família que estava mais desesperada, como lidar com essa emoção, que é uma emoção que não faz bem para a gente, né? Sim, sim. Eu busquei que eles entendessem o momento que nós estamos vivendo, né, Sandrinha? No sentido de, tem os dados, existem os dados reais, nós não podemos fugir da realidade, a gente até fez né? a abertura dando esses dados, sim, né? E também existem os dados que são meio que imaginários. Eu trabalho muito com a criança o sentido, esse pensamento é real ou imaginário? O que eu tenho sustentado dentro de mim? Sabe, é o que a mídia traz, o que todas os fake news, porque existem, né? Ou eu tenho buscado entender mais desse processo? Então, eu busquei que os pais entendessem o processo juntamente com a criança, porque as notícias vêm bombardeando, e buscassem se regular, porque nós, pais, somos os maduros da relação. Isso aí. Né? Não tem como nossos filhos são imaturos, estão em processo de regulação emocional, processo de desenvolvimento, e nós somos maduros da relação. E nós maduros vamos nos desregular assim? Exatamente. Eu joguei um vídeo lá na internet falando desse dia, se os pais tinham levado ou não, e aí nos comentários eles abordaram vários aspectos. Primeiro é aquele que nós pais todos ficamos cobrando da escola, né? O que precisa, aqui uma delas fala, o que precisa é de bom treinamento nas escolas, técnicas de segurança, simulação de um ataque para saber como as crianças devem fazer, se Deus o livre e guarde acontecer algo. Ela dá exemplo aqui da Inglaterra e tal. Enfim, esse é um aspecto que a gente tem que abordar. Eu queria saber também, será que a escola aumentou a segurança, fez treinamento? Estão, né, explicando às crianças o que tem que fazer, porque a gente pensa nisso, não tem jeito. E tem os outros aspectos, né, de treinamento, do medo. Aqui, meu filho também foi à aula, mas relatou que na sala dele tiveram 11 faltas. Aqui a outra falando, minha filha tem 14 anos, estuda em escolas nos moldes cívico-militar. Ela ouviu muitas informações sobre as ameaças de massacre, mesmo assim decidiu ir à escola por achar que as informações não são verdadeiras. Quer dizer, já tendo uma maturidade para diferenciar, né? Aqui falando que muitos não foram por medo de ir, por ter crianças que ficaram realmente com medo. E o fato é, tem sim que colocar segurança nas escolas, isso é óbvio, né? Eu tenho uma amiga que é dona de escola, ela foi bombardeada. Os pais exigindo coisas assim. E a gente sabe que não é por aí. Em primeiro lugar, que pelo que a gente viu ali, maioria ou todas, né, já nem lembro aqui, a violência veio dos próprios alunos. Quer dizer, não foi alguém externo que entrou. Então, quer dizer, isso aí, o buraco é mais embaixo, né? A complexidade, né? Nós tivemos até um exemplo aqui, não vou citar nomes por questão ética, numa escola aqui no estado, que fez o uso por uma precaução, de detectores de metais na abertura no dia 20, em especial, como uma forma de dar aos pais uma resposta em relação a essa segurança, em especial no dia 20, né? Não é uma prática da escola. E a ideia da gestão era exatamente o seguinte, assim, ofertar aos pais que exigiam essa... Ai, gente, desculpa. Pega uma aguinha aqui. Ó, tem um banquinho aí do lado, se vocês quiserem colocar o copo, tá? Que exigiam esse extremo, né? Que seria o extremo da segurança, esse cuidado. Então, o que eu acho que é importante a gente de ponderar? Não acho que existam o máximo e o mínimo que não pode ser considerado. A gente precisa considerar sim. Né? Então, se precisa de fazer treinamento, se precisa de fazer uma averiguação de bolsa em casos específicos, eu acho que se a escola tem possibilidade de fazer isso de uma maneira saudável,
equilibrada, gerando psicoeducação, né, conversando sobre segurança, eu acho que faça, né? Nem toda escola, né, a gente está falando muitas vezes de escolas particulares, mas escolas públicas, por exemplo, às vezes ficam à deriva. Mas eu acho que são fenômenos que exigem isso. Agora, o que eu acho que é fundamental? Isso que a Marley trouxe, a importância do conhecimento, do diálogo, da conexão. Por quê? Conhecimento é algo que minimiza medo, né? A emoção medo, ela é protetiva biologicamente, o ser humano tem isso para se proteger. E o que a gente observou durante esses processos? Que a falta da psicoeducação, do conhecimento de pais, do conhecimento, às vezes, de educadores, do conhecimento de diretores, de gestores, fez com que a coisa aumentasse sem aplacar. Então, quando eu trago o menino, eu converso com o menino, como você fez, como eu fiz, como a Lelei orientou os pais a fazerem, quando a escola traz os alunos para conversarem sobre isso, e também os professores, né? Porque eles estão ali, né? Junto com os alunos, são alvo dessas situações. Então, você começa a ter dados relevantes e conhecimento que vai ajudar a acalmar, vai ajudar a dar uma noção do que fazer. Eu acho que isso é relevante, mas, Sandra, não é só isso, né? Porque a violência, a origem da violência, isso aqui é a ponta do iceberg. Exatamente. Né? Então, a gente tem por trás todo um pano de fundo de um sistema que está construindo aquilo. Está construindo a violência na criança, no adolescente. Né? Então, eu acho que é um tema que precisa ser falado. Eu acho que a gente precisa tanto da escola, que vai sim rever o sistema de segurança, vai colocar o segurança na porta, vai ter um critério maior com os alunos, conversar no ambiente sobre isso, né? Levar a psicoeducação, acolher os professores, mas também os pais, né, minha amiga? Sim. Que dentro de casa, que no ambiente familiar, precisam se posicionar com relação a isso. Isso trouxe um olhar também muito exatamente para isso, para a gente estar mais presente e olhar quem é o meu filho. Uau! Porque a gente viu que a raiz de muito da violência foi o bullying, né? E as crianças, não sei se na nossa época não se falava tanto em bullying, gente, porque agora tudo é bullying. E a ansiedade. As crianças estão muito ansiosas por causa da tecnologia, né? Então, eu acho que isso traz um olhar para dentro da nossa casa, para a gente refletir que criança é essa que eu tenho dentro de casa. E assim, eu me preocupo muito. Eu vejo o Henrique crescendo, por mais, né, que a gente seja pais super presentes, que a gente dá uma educação, né, mais próxima, que a gente tem uma educação religiosa que ajuda muito, mas ele está nesse mundo de uma pandemia que entregou um celular e um computador. Eu vejo o Henrique, ele tem muita dificuldade de lidar com tédio. Ele mesmo fala, ai que tédio, porque ficou 5 minutos sem ou estar na TV, ou estar estudando, ou estar brincando. A cabeça não fica parada. Isso me preocupa, porque eu também me sinto despreparada, às vezes, para lidar com essas situações. A gente proíbe, a gente conversa, mas a gente está num mundo muito difícil. As nossas crianças tendo como influenciadores, né, pessoas que a gente não conhece, TikTokers da vida. E assim, eles trazem sofrimentos, né, que às vezes a gente não sabe lidar. Esses dias o Henrique tomando banho lá, conversando, falou assim, mamãe, eu estou sentindo uma dor. Eu falei, que dor, meu filho? Não é uma dor no meu corpo, mamãe, é uma dor emocional. Eu achei tão maduro, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, como assim? Aí eu não sei explicar direito, mamãe. E aí ficou, ele não sabia se expressar, mas eu achei interessante ele falar que era uma dor emocional. E eu acho que a gente tem que estar muito atento a tudo isso, não é isso? Sim, com certeza. Eu falo que nós temos os nossos filhos, tipo massinha de modelar, nós estamos modelando essa criança, nós estamos participando da formação. E se a gente não tiver esse olhar sistêmico, nós vínhamos conversando, eu e a Flavinha, sobre a teoria de Bronfenbrenner, né? Onde ela influencia, onde essa criança vai nesse sistema, escola, igreja, luta, aniversários, vida social em geral, família e criança. Onde ela vai, ela traz um pouquinho
né? Ela absorve algum comportamento. E essa massinha de modelar que a gente tem, essa sementinha tão preciosa, Sandrinha, ela vivencia coisas em casa, né? Às vezes os pais esquecem, discutem na frente da criança de forma bastante agressiva. O interfone toca e a mãe fala: não, filho, fala que eu não estou. É para a mãe, e fala que eu não estou, fala que eu não estou. Eu estou moldando essa criança, estou modelando essa criança. Então a criança vai internalizando, está vivendo num meio muito violento. Chegam em casa, cada um vai para o seu espaço, a mãe não dá conta, os pais não dão conta do que a criança está acessando, jogos violentos, e a criança vai internalizando. E vai achando que isso tudo é natural. Natural, né? Normaliza. Essa questão da cultura da morte, a Cássia Tardivos, que está nas redes sociais fazendo um trabalho incrível, a doutora Cassiana Tardivo, ela fala exatamente sobre a cultura da morte presente em tudo. Né? Nas séries, nos filmes, nos jogos, que vai normalizando, inclusive, eu não sei se vocês observam isso, até para o adulto. Atualmente, os filmes, eles são filmes que eles colocam, tem uma cena de morte, um fundo musical doce ou cômico, fazendo uma associação sensorial com relação ao que é tão trágico, que antes a música era o quê? Um drama, né? Um suspense. Agora não. É uma coisa leve. Por quê? O que isso está fazendo? Exatamente com que essa morte e a violência silenciosa vá sendo internalizada, que é o que a Lelei está colocando. E esse menino está recebendo algo que esses pais não conhecem, Sandra. Esse menino pode ser o meu menino, tá, gente? Eu estou falando assim, ninguém aqui está se falando. Né? Eu estou trazendo para mim. Eu vejo o Henrique falar em morte e violência com muita naturalidade. Às vezes ele fala umas coisas que me assustam, porque eu não tenho coragem, às vezes, de pronunciar. E para ele está natural. É o que ele vê. E a gente não tem como proibir. A gente tem que conversar, né? Porque não dá para tirar isso mais da mão deles. Faz parte da escola, do estudo, né? Dos trabalhos. E não tem mais. Então, quer dizer, exige uma presença muito maior nossa. Sim. E se faz parte da escola, do estudo, do trabalho, a hora que essa criança, esse adolescente não está nesse momento, eu preciso de trazer para perto, sabe, Sandrinha? Eu preciso de arrumar estratégias para que ele sinta prazer no diálogo em casa, arrumar estratégia para que ele sinta prazer num filme que o pai e a mãe escolheram para assistir, uma sessão de cinema em pipoca, arrumar estratégia para que ele sinta prazer de ir caminhar numa areia da praia, né? Então eu preciso de trazer, deixar isso para os momentos que já estão sendo exigidos a essa criança. Exatamente. Né? Já está sendo oferecido, ofertado, mas como escola, né? Um trabalho escolar. E como lidar com o bullying? Porque, assim, as crianças são cruéis, né? Eu vejo isso no dia a dia, assim. Eles gostam de criticar uns aos outros. É uma coisa que parece que é da essência mesmo, né? Mas quando a crítica vem para eles, eles não sabem lidar. Isso entristece. Como a gente lidar com isso? Ou identificar a criança que está sofrendo um bullying até para poder ajudar, já que isso muitas vezes tem sido a raiz, né, da própria violência. Eu tive uma experiência no último ano com relação à data em especial de conscientização do bullying nas escolas. E eu confesso que eu sabia do tema, sabia da importância, mas eu acho que eu não sabia da gravidade do assunto dentro das escolas. E aí eu fiz uma palestra para conversar com crianças de 5º ano, 10 anos de idade, sobre a temática. Então, o símbolo do bullying é uma mãozinha estendida para dizer pare. Né? É uma criança, um elemento com uma mãozinha para dizer assim, pare com isso. Né? Vou interromper essa prática de agressão aqui. E durante toda a minha fala, a conscientização você precisa compartilhar a criança o que está acontecendo. Né? Se você está vendo o bullying que algum colega está sofrendo, a prática chame um adulto confiável, responsável, né? Esteja junto. Se você está sofrendo, procure também ajuda. Enfim, ao final de todas as palestras, Sandra, eu recebi uma criança com uma questão importante dentro da escola que eu estava falando.
E uma delas, ela veio chorando, carregada por 2 amiguinhas, em choro mesmo, pranto, dizendo que ela sofreu por 2 anos bullying na escola. E que aquele ano, então, ou seja, ela estava no 5º ano, no 3º e no 4º ano ela sofreu, e naquele ano ela tinha avançado porque tinha encontrado amigos que a acolheram. Só que os pais não sabiam disso, e ela vinha chorando, porque ela falou, meu Deus, tia, meus pais não sabem, eu nunca consegui contar. E daí eu fiquei imaginando a situação, imaginando quantos daquela menina, né? Inclusive, a gente tem dados de desistência de vida, né? De suicídio, por conta do sofrimento com o bullying, como um grande alerta para a gente, em várias instâncias. Eu acho que a Lelei vai nos ajudar muito com coisas práticas do que fazer, mas, sobretudo, esse olhar constante, esse diálogo constante, né? Essa coisa de você olhar o telefone do seu filho, de você ler os cadernos, de você futucar. Gente, pai e mãe, não dá para você... Filho não se cria assim, né? Você tem que estar juntinho ali, acompanhando, né? E sabendo o que está acontecendo, porque sinais eles vão Dá ser... liberdade para que haja conversa, né? Para eles se abrirem. Com certeza. Uma questão que eu falo muito, às vezes, uma negatividade na fala da criança. Né? Às vezes a criança começa a falar muito negativamente em relação a si mesma, né? Rejeita ir para um lugar, chora, uma apatia. Então, questões que vão parecendo como sintomas precisam ser pontos de atenção. Mutismo, né? A criança se cala, o não falar, o não falar. E no consultório, como que eu lido? Aparecem, sim, pais com essa queixa, demanda, muito comum. E os pais, como que os pais observam? Através do que a Flavinha já falou, apatia, a criança fica, às vezes, inapetente, não come, não tem vontade de ir para a escola, vai se isolando, busca se isolar. E essa criança, esses pais têm que... Nós, pais, temos que estar com esse olhar de muita sensibilidade para esse ambiente que os nossos filhos estão inseridos. Eu falo com os pais muito, vocês são os leitores do ambiente. Vocês são os leitores do ambiente, os leitores maduros, sensíveis, e que têm o discernimento de olhar para essa criança e sentir o que ela está sentindo. Sandrinha, é muito legal a gente pensar na empatia. A gente desenvolver o calçar do sapatinho do outro. Trabalho isso muito com as famílias. Se os pais não calçarem o sapatinho dos filhos, os filhos também dos pais. E na escola, a empatia também teria que ser muito bem trabalhada, né? As emoções teriam que ser ditas na escola. Teria que ter uma matéria específica. Verdade. Psicoeducação como um projeto, né? Muito importante. Agora, Lelei, identificando o bullying, vamos que os pais tenham acesso, as crianças se abram. Como fazer com que essa criança se blinde ou não sofra? Porque o bullying provavelmente não vai acabar. Sim. Às vezes eu tenho essa dificuldade, quando o Henrique relata, porque fulano falou isso, porque eu sou assim. E o que você acha de você, filho? Busca ele. E o que você acha de você? Sabe, busca para que ele olhe para dentro e busque as questões de valores que ele tem, e depois você valida, filho, você é precioso, você é um menino inteligente, você é amoroso, você é um menino que sabe sentir como o outro, sabe? Começar a validar, Sandrinha, é fundamental, para que ele possa olhar para ele, a autoeficácia, a autoestima dessa criança seja forte. Para não se afetar tanto, sim, né? Porque quando a criança sofre bullying, a Flavinha falou que é o pessimismo, o pensamento negativista, né? O que o outro acha, eu tomo como verdade, visto a roupinha, sabe? Contra fatos não valem argumentos, né? Então, quando a Lelei coloca o que você pensa, e aí você tem, quais são os argumentos que esse menino tem sobre você? Mas a escola, o amigo da escola está falando isso, mas você tem amigo ali, você é capaz de fazer isso, aquilo. Então, os argumentos por si só, quando eles são trazidos a essa conversa, eles mudam o cenário, né? Então, você ajudar essa criança a perceber quem ela é. Por isso que essa geração do quarto
é uma geração mais suscetível, porque os produtos do desenvolvimento às vezes não... Então, por exemplo, ser capaz de ganhar um campeonato de futebol. Uau! Isso é uma coisa que... Não, mas eu sou o cara que joga bola. Eu sou o menino que tirei nota boa na escola X. Então, esses elementos que são fatos sobre o sucesso dessa criança, eles são um fortalecimento interno, que é o que ele está colocando, a autoeficácia, para dizer, olha, isso que estão falando de você, desconfia. Né? Porque não é bem verdade. Eu costumo fazer muito ao receber os pais, abra suas mãos, fala 5 habilidades que você vê em você. Uau. Bacana. E os pais ficam. E agora fala 5 habilidades que você vê no seu filho. Algo tão simples e tão profundo, né? Às vezes a gente não está vendo a criança que a gente tem em casa, e aí essa criança, por o mínimo na escola que o outro fale, essa criança não está sendo vista com as habilidades, com o valor que ela tem, com o lugar que ela tem, que ela ocupa. Ela precisa de se sentir pertencida, pertencimento, a questão do pertencimento. Perfeito. Estamos chegando ao fim desse bate-papo que não teria fim, porque, né, acho que são muitas coisas que envolvem. Aquela câmera ali é de vocês. Eu queria que vocês encerrassem agora, cada uma com uma mensagem, olhando ali para o nosso telespectador. Eu gostaria de deixar dicas, né? Tem o livro Andréia Baleia, fenomenal para a gente trabalhar bullying com as crianças, com os nossos filhos em casa, que a gente possa tirar tempo para ler, entender o que os filhos gostam. E o outro livro também, A Menina da Cabeça Quadrada, é fantástico. A Cecília é a menina do livro, para trabalhar a questão das mídias, né, em excesso, que estão invadindo a vida dos nossos filhos, né? E que vocês voltem o olhar para essa criança, para esse adolescente, para esse filho, para essa semente preciosa que a gente tem nas mãos. E ajude-a a florescer e permanecer firme, com raízes muito fundamentadas. Flavinha. Uau, né? Tanta Muito coisa, bom. né? Falaria de presença, que eu acho que é fundamental, mas eu quero falar de intencionalidade. Para tudo na vida, a gente, quando você quer desenvolver algo, curar algo, tratar algo, você estabelece um projeto. E projeto é aquela coisa de desenhar mesmo. Então, se você tem um desafio com seu filho, um sonho, uma meta, desenhe isso. Trace passo a passo, olhe, porque quando você joga num papel, quando você cria metas, processos, fica muito mais fácil de você ou resolver ou conquistar. Então, trate a maternidade e a paternidade como um dos principais projetos e seja completamente intencional em cada etapa dele. Você vai ver que muita coisa que às vezes você vai correndo pedir ajuda para alguém, você daria conta de primeira se trabalhasse como um grande projeto na sua vida. Muito bom, amei, obrigada demais pela presença de vocês. Nossa, é uma alegria realmente estar aqui, foi um aprendizado para mim. Você de casa, seja intencional, né? Assista de novo esse programa, mande para as amigas, porque é só assim que a gente vai crescer, ouvindo pessoas que tenham autoridade para falar no assunto, que tenham experiência. A Lelei deixou dicas de livros aqui, como é importante isso. E é isso, seja intencional, se avalie, quanto tempo eu tenho dedicado, né, a estar com meu filho de fato. Não é aquela estar presente, mas sentar de fato, se comunicando com ele, olhando para ele. Gente, amei, muito obrigada. Vamos colocar em prática tudo isso para a gente crescer juntas. E vamos encerrar juntas. Olha, vamos olhar para essa câmera aqui do meio. 1, 2, 3 e vamos juntas! Tchau, tchau, a gente se vê.